Olá, boa noite. Ela foi a vereadora de Salvador mais votada nas últimas eleições, com mais de 12 mil votos. Está no segundo mandato no Legislativo Municipal, é ativista social, racial e de gênero. No Band Entrevista de hoje, eu converso com a vereadora Ireuda Silva, do Republicanos. Boa noite, vereadora. Boa noite, Karina. Vereadora, a senhora, como eu falei, está no segundo mandato, e um mandato muito marcado, por isso que eu também acabei de falar, né? Pela militância de gênero, de combate ao racismo, sempre voltado, a senhora tem uma bandeira muito forte voltada para a área social. Para a área social, até porque você tem aí uma grande necessidade dentro disso, né? Uhum. Você desce às comunidades e você se depara com uma necessidade e é preciso atuar, é preciso construir políticas públicas para isso. Então, por isso é uma bandeira forte, até porque eu venho... Não é? Uhum. Dentro desse sistema eu conheço, eu vivi muito bem, então eu sei a necessidade que tem. E a questão de gênero, que você sabe que é uma barreira que nós lutamos para derrubar, que é a questão do machismo, não é? A desproporção em que as mulheres vivem, vítima de violências domésticas. Então, nós precisamos de fato atuar e por isso é uma das bandeiras. E o racismo, né? Uhum. Eu costumo dizer que é o pão nosso de cada dia e que a gente precisa, de fato, combater. Então, são bandeiras importantes. Tanto que a senhora faz parte, né? A senhora, na verdade, é vice-presidente da Comissão de Reparação da Câmara Municipal e também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara Municipal de Salvador. Como é que tem sido o trabalho dentro desses dois espaços? O trabalho dentro dos espaços é justamente esse, é construir políticas, é estar sempre observando. É um trabalho, as comissões são comissões permanentes e que se faz um trabalho dentro de um observatório, né? Sabendo do que está ocorrendo, atuando no combate, construindo políticas para isso. Então, é um trabalho. Nós temos 9 mulheres, a comissão é composta por 7 membros, né? E nós estamos ali trabalhando, construindo políticas de reparação no tocante a essas questões. Inclusive, essa semana, na sessão dessa semana na Câmara Municipal, foi aprovada a emenda, né, que é da autoria da senhora, para a ocupação de cargos em comissão e funções de confiança, com um percentual, né, isso, de 20% para o sexo feminino dentro da Guarda Municipal, é isso? Dentro da Guarda Municipal, sim. Nós temos ali, mais ou menos, o efetivo da Guarda, eu acredito que é em meio a 1.300 guardas por aí. E dentro disso nós temos aí 150, mais ou menos 150 mulheres. As mulheres trabalham de igual para igual, nós trabalhamos de igual para igual, assim como os homens, inclusive trabalhamos mais, porque nós, além da tarefa externa, temos a tarefa interna, a tarefa de casa. E que justiça é essa, em pleno século XXI, que as mulheres elas não têm direito a ascender em cargo de comissão, porque os cargos devem ser unicamente ocupados por homens. Eu digo para você, Carol, que foi para mim, nesses 6 anos de mandato, que eu estou no segundo mandato, a maior vitória que eu pude alcançar, que é justamente galgar isso que é de direito, consta na Constituição Federal, está ali um direito, e que essas mulheres tinham seus direitos forçados. Uhum. Não cabe mais a quem isso interessa. A quem se interessa? Um império machista, um império que impede a sociedade de crescer, porque é um crescimento. E quando se fala de crescimento, você tem que fazer isso de igual, dentro do gênero masculino e feminino. As mulheres não estão para dividir, se separar. As mulheres estão para contribuir, para agregar. Nós temos um compromisso. E o nosso compromisso é com a sociedade, que espera de nós um retorno. Então, foi uma batalha travada e foi muito bonito, foi muito lindo, porque ao final de tudo, todos os vereadores abraçaram a causa, fomos para a luta e eu digo para você que é uma vitória muito grande para nós mulheres e eu tenho a honra de Salvador ter uma referência enquanto a isso. A senhora falou uma coisa importante, né, que dentro dos seus 6 anos de mandato como vereadora, essa foi a sua maior vitória, né, enquanto vereadora, conseguir esse avanço. Isso mostra que, mesmo dentro da Casa Legislativa Municipal,
o cenário é difícil de se fazer essas conquistas. Sim, tanto quanto os outros lugares. É difícil, sim, nós precisamos atuar e atuar com eficácia. É preciso estar observando muito atenta a tudo que está acontecendo. Porque, Carol, olha, as coisas não irão acontecer simplesmente porque nós falamos, simplesmente porque eu falo que precisa mudar em questão de gênero, você falar. As coisas não vão acontecer simplesmente porque nós falamos. As coisas vão acontecer se nós atuarmos e atuarmos combatendo. E foi um real combate, onde nós saímos com essa vitória. Então, dentro dos poderes executivos, nós temos, sim, as nossas batalhas a travar. Nós temos as nossas batalhas a travar, precisamos. Hoje, eu considero a nossa maior demanda é fazer com que os homens entendam que não cabe mais machismo. Não cabe e não adianta o corporativismo, não adianta, porque nós, mulheres, estamos também unidas. E é por isso que é importante, cada vez mais importante, mulheres representantes dentro da Câmara Municipal, dentro do Senado, dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Com certeza, e se isso não acontecer, vai ser impossível nós termos realmente um avanço. Você sabe que nós estamos em retrocesso, e justamente por causa disso, justamente por os homens entenderem que as mulheres devem sempre estar abaixo e não paralelas, quando eu digo no tocante ao desenvolvimento social, econômico, enfim, em todos os sentidos falando. A senhora falou aí dessa conquista importante, mas ao longo da sua trajetória política, a senhora tem outros projetos, como, por exemplo, a campanha Meu Corpo Não É Fantasia, né? Isso que é uma campanha, inclusive, reconhecida internacionalmente. É, uma campanha, inclusive, reconhecida internacionalmente, a campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia, ela tem como base o combate a sexualidade exacerbada que atua dentro do carnaval. E os homens se apoderam disso, as mulheres, elas ali, em sua maioria, elas perdem o domínio sobre o seu corpo. Por quê? Porque o homem que entende que ele pode ir e abusar, ele vai e faz. E isso é, inclusive, cultural, é considerado cultural. O homem abusar sexualmente da mulher e importunar ela sexualmente, eles entendem como um direito. Então, a campanha veio com esse fim, deu muito certo. Os últimos 2 anos não tivemos o carnaval, por isso, né? Nós não podemos atuar de fato. Fizemos a campanha pela internet para os lugares que estavam tratando de carnavais, mas deu muito certo, internacionalmente foi reconhecida como uma campanha que vem e vai continuar atuando no combate. Porque hoje, dentro da consciência que nós temos feito esse trabalho, se exceder, se abusar, vai pagar por isso. Agora, uma outra bandeira que a senhora mencionou aqui no início da nossa entrevista é o combate ao preconceito racial, ao combate ao racismo, né? Ao racismo. Inclusive, a senhora também já foi vítima, até já como vereadora, em comentários pela internet, e comentários racistas, né? Carol, a questão racial é uma coisa que eu costumo dizer, é difícil para quem não é negro entender o que isso representa. Eu sofro racismo desde que eu tenho entendimento, enquanto criança, que já entendia o que era. Sofri racismo na escola, eu estudava e fui muito prejudicada justamente devido a sofrer a discriminação, a injúria racial. Eu costumo dizer que é o pão nosso de cada dia. Para quem é preto e sabe, porque até no olhar as pessoas costumam dizer que é mimimi, não é que você se sente discriminado, não é se sentir discriminado, não, te discriminam e não tem como você não sentir. Não tem como você observar como eu posso negar que eu estou diante de uma mulher de presença, de uma mulher bonita aqui nesse momento. É a mesma coisa que uma pessoa que é racista, como que ela vai negar a discriminação, a oposição que ela tem? Só no olhar uma discriminação, há um fique aí, não passe para cá. Então, é preciso combater e eu vou dizer uma coisa para você, dura tarefa.
Sem dúvida. Dura tarefa. Quando eu digo a você que é pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada dia, em que você se alimenta no cotidiano, todos os dias, praticamente você enfrenta isso. Você enfrenta se você é preto e você está se desenvolvendo. Muitas pessoas, elas não aceitam isso. Elas entendem que você tem que retroceder e elas entendem que foi escolhido um lugar onde você tem que permanecer. Lugar esse chamado de senzala, ainda que hoje, nesses últimos tempos, sejam vistos de outras maneiras. Agora a gente vê hoje em dia, obviamente, e isso é muito bom, um debate cada vez mais atual sobre isso. Mas quais são, de fato, as políticas públicas que faltam acontecer para a gente realmente bater de frente contra isso? Eu posso ser sincera com você, a maior política que pode existir contra isso é a punição, justiça, cadeia. Quando você sofre no bolso e quando você é penalizado de fato, a coisa muda. Por quê, Carol? A gente constrói políticas hoje, políticas amanhã, a gente precisa capacitar o povo negro. Essa é a maneira, é a primeira maneira que nós temos para combater o racismo, é capacitar, é condicionar para que eles ocupem os espaços devidos. O direito que tem de estar onde está qualquer uma outra pessoa, essa é a primeira política, é capacitar e oportunizar. Essa é a primeira política que tem que ser, e ela tem que ser de fato. Você não pode considerar que você faz um trabalho dentro de uma comunidade e que você leva um curso para, vamos supor, 50 jovens negros. E dentro só aquela comunidade, o bairro, tem mais de não sei quantos milhões de habitantes naquele bairro. Vamos colocar Cajazeiras. Tá? Que é um bairro que tem acho que mais de 10 mil habitantes. Aí você faz um trabalho lá e insere 50 jovens dentro de um curso. Você acha que isso resolveu o quê? Isso resolveu o quê? Isso é uma gota no oceano. E é isso que precisa mudar. Precisa realmente capacitar e oportunizar. Aí sim vai ter mudanças. Porque se você chega num espaço e você tem oportunidade, você consegue ir em frente. Sem dúvida. Vereadora, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com a vereadora de Salvador, Ireuda Silva, do Republicanos. Vereadora, eu queria falar um pouquinho sobre o cenário político do nosso município, do nosso estado. A gente está em um ano eleitoral e uma das principais polêmicas em relação, por exemplo, à Câmara de Vereadores foi essa reeleição antecipada do presidente da Casa, Geraldo Júnior, e depois o anúncio dele para ser vice-governador na chapa do PT. Como é que está isso dentro da Câmara de Vereadores, entre os vereadores? Como é que ficou o clima depois dessa situação? Bom, foi recebido, né, com, vamos colocar assim, um êxtase muito grande. O presidente Geraldo Júnior foi eleito legalmente, né? Nós votamos a sua eleição, então nós não podemos dizer que essa eleição é uma eleição ilegal. E, consequência disso, o presidente entende que ele deve seguir outros rumos. E o que eu entendo dentro disso? Nós precisamos aparar as arestas. Nós temos uma responsabilidade política muito grande, né? Enquanto vereadores que somos. E presidente da Câmara, prefeitura, nós precisamos resolver a situação que, inclusive, já está sendo apaziguada, viu? Uhum. Já está sendo apaziguada, os trabalhos têm sido tocados, todos os vereadores têm feito a sua parte, o que deve realmente ser feito, e acontece dentro das melhores famílias, né? Ou aquela explosão, mas as coisas já estão sendo pontuadas e voltando para o lugar. Isso não atrapalhou de nenhuma forma o andamento dos trabalhos na Câmara? Olha, a princípio houve um impasse muito grande, um impacto muito grande, um alvoroço muito grande, muita discussão em relação a isso, mas eu não considero que houve prejuízos, não, porque o trabalho está sendo feito, tá? E vai continuar sendo feito, não se pode impedir de avançar o trabalho e não se vai impedir. E a presidência da Câmara e Legislativo e Executivo tem que tocar o trabalho e está sendo feito e é isso aí. E como é que a senhora está vendo esse cenário político que está se formando aí para o governo do estado, né? Nós temos aí já os nomes postos, né? De Jerônimo Rodrigues com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, ACM Neto, que ainda não definiu
o candidato a vice e o ex-ministro João Roma. Como é que a senhora está enxergando esse cenário no nosso estado? Bom, vamos falar por administração dos que estão. Jerônimo, João Roma e o ACM Neto. Neto, ele provou a sua capacidade administrativa enquanto prefeito, um dos melhores prefeitos do Brasil. É incontestável. É incontestável e nós precisamos de crescer, precisamos de desenvolver. E essa é uma oportunidade ímpar. Mas o governador Rui Costa também teve uma boa aprovação na sua gestão. Ele teve e tem uma boa aprovação, eu mesmo o respeito enquanto administrador, mas nós agora estamos falando do vindouro, né? Nós precisamos de uma outra gestão e eu acredito, sim, na eleição de ACM Neto. Acredito, não é que eu tão somente quero, não é isso. Eu acredito pela necessidade que se tem de continuar o trabalho que foi feito. O Rui Costa fez um grande trabalho e ACM Neto, ele tem essa capacidade de tocar esse trabalho e é nisso que nós estamos acreditando e também a Bahia tem mostrado isso, que está acreditando nisso, está lutando por isso e eu espero que isso venha acontecer. Agora, assim, o nome da senhora já foi ventilado, inclusive para ser seria um dos nomes pleiteados para a vaga de vice-governador ao lado de ACM Neto. A senhora confirma isso? Já foi cotada? Já foi conversado sobre isso? Olha, em hipótese nenhuma. Eu sei que há especulações da mídia, né? Até porque a vaga de vice está com partidos, inclusive o partido no qual eu faço parte, republicanos, e nós temos aí o deputado Márcio Marinho, que é um candidato forte a vice de Neto. Então, não sou eu que discuto isso, não estou inserida nessas discussões, sim o presidente, Brasília, e o partido, né, de Neto e o próprio Neto. Então, a gente vai saber o resultado disso. Em breve, com certeza, aí, já terá aí uma pontuação séria em relação a isso. Tá certo, vereadora. Eu quero te agradecer, viu, pela sua participação aqui hoje no Band Entrevista. Eu é que agradeço, muito obrigada, agradeço a você e a todos os telespectadores por estar aqui. É isso. O Band Entrevista, então, termina aqui. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana.